E eu quero começar com o primeiro item, que é o seguinte, Mauro Betti. Quem é melhor ofensivamente? É o Rafinha ou é o Felipe Luiz? Algo que o nosso Alê sempre fala e com total razão, desde o Figueirense, o Felipe Luiz é muito bom ofensivamente, mas como ele ficou anos, os melhores anos, trabalhando com o Simeone no Atlético de Madrid, você às vezes não dá todo o crédito. E quando muitas vezes na seleção se compara a ele, a ofensividade, ao talento absurdo do Marcelo, essa comparação acaba sendo injusta. Mas o Felipe é muito bom jogador, cara. Olha, dois laterais aços, e falo porque muito fã deles, e desde Curitiba, no caso do Rafinha, desde a seleção sub-20 lá de 2005, o Felipe Luiz desde o Figueirense, então gosto demais dos dois, né? Mas ofensivamente, o passe do Felipe é muito inteligente, ele todo é muito inteligente, o Alê também fala bastante isso com toda razão, mas eu ainda fico mais com o lado aguerrido e também o fato de ter jogado mais vezes no meio e até como ala. Eu fico com o Rafinha ofensivamente. Um voto para Rafinha na ofensividade. Ale Oliveira. Tem um ponto os dois, eu gosto dos dois, né? Mas tem um ponto que desequilibra a favor do Felipe Luiz, que é esse passe, que em qualquer lugar do campo ele quebra as linhas, né? Então, por exemplo, essa transição aí do campo defensivo para o campo ofensivo, essa bola cai nele, eu até brinco, né? Porque ele é mais um oriundo do futsal, que ele dá um passe meia canela, que é difícil para fazer o corte, né? Que na metade ali da canela é difícil para você cortar. Eu falei assim, os caras vão começar a travar esse teu passe meia canela aí, você vai morrer de fome. Mas ele toda hora, ele clareia muito o jogo, cara. E isso acontece da defesa pro meio campo e acontece do meio campo pro ataque. Então, para mim, isso é muito agressivo em termos de ataque. Então, eu vou ficar com o Felipe Luiz por causa disso. 1-1, Vitor Sérgio Rodrigues. Eu acho que os dois têm características diferentes de ataque, né? Acho que o Rafinha atacando mais a linha de fundo, o Felipe Luiz está armando mais por dentro, entrando em diagonal, abrindo o corredor. Acho que os dois estão muito bons na frente, mas acho que se você observar assim, eficiência, eu acho que a do Rafinha é maior, mas os dois são muito bons na matéria. Então, Rafinha levando essa 2-1 nos votos para o lateral direito do Flamengo. Vamos para o outro aspecto agora, defensivamente. Eu quero começar com o Alê. Defensivamente, e o Mauro tocou num ponto, né? Ele trabalhou com o Simeone durante muito tempo. Mas ele é melhor defensivamente que o Rafinha? E outro dia eu estava conversando isso com o Felipe Luiz, né? Como a gente que fala de futebol, né? Tem uns que são os especialistas do futebol, mas a gente fala de futebol, né? Como ele conseguiu desconstruir a imagem que a gente tinha dele, né, cara? Porque que era uma imagem, inclusive, que nem era verdadeira, né? Porque a gente ficou com a impressão durante muito tempo, até por jogar com o Simeone, e aí você tem algumas limitações, algumas inclusive que eu contei aqui, até porque normalmente a comparação era com o Marcelo, né? Que é um criador de jogadas, é um cara muito habilidoso, a gente tinha uma ideia que o Felipe era só defensivo, né? E aí a gente viu que não é nada disso, né? Até, inclusive, na comparação com outros atletas, a gente viu que ele, com a bola nos pés, ele se vira muito, muito, muito bem, né? Então, mas só que defensivamente, para mim, ele é monstruoso, cara. Ele, não só abordagem de marcação individual, como posicionamento, cortar linhas. No Flamengo ele deu algumas entregadas de rapadura ali, sofreu um pouco com a velocidade de alguns jogadores, mas mesmo assim eu acho que ele ainda é muito eficiente e eu vou ficar com o Felipe Luiz. Desculpa, Felipe Luiz recebendo aí o primeiro voto. VRCR, na defesa? Cara, eu acho que o Felipe Luiz é melhor, vou votar no Felipe Luiz, mas ele precisa estar muito próximo do limite físico dele. Algumas dessas entregadas aí que o Alê falou e que são verdade, acho que se deram num momento em que claramente ele estava muito frágil defensivamente. Então acho que ele precisa estar... Ele é melhor, mas precisa estar 100%, precisa estar próximo do limite físico dele. Mauro Betti.
Felipe Luiz, nisso não tem muita dúvida, por tudo que já foi falado, pelo trabalho com o Simeone, pela impressão que fica, e entendo também a inteligência tática dele, que o Rafinha não a tenha, mas é por característica também, e faz muito bem, é um dos melhores laterais defensivos que o Brasil teve nas últimas décadas, e de novo, insistindo aí, não é só defesa, é muito mais do que isso. Felipe Luiz. Felipe Luiz, recebendo os 3 votos nessa disputa. Essa agora, bicho, essa daqui pega fogo, tá? Que a gente vai fazer. E aí eu vou começar com o VSR. Vitor, olhando para a carreira dos dois na Europa, quem você acha que teve uma carreira mais legal lá na Europa, hein? Vitor, você tá com o microfone fechado, Vitor, desculpa, hein? Foi mal. Antes o Rafinha ficou muito tempo na Alemanha, tinha jogado no Schalke, foi titular o tempo todo, no Bayern ele raramente foi titular absoluto, ou quase nunca foi titular absoluto, então acho que por isso, acho que a carreira do Felipe Luiz na Europa, acho que foi melhor para o jogador, embora menos vitoriosa, né? Mas acho que ela foi melhor a do Felipe Luiz. Mauro Betti. Isso é interessante, né? O Rafinha teve um ponto não tão alto quando vai para o Genoa, saindo da Alemanha e volta para a Alemanha, mas é tudo isso no Bayern, e ele teve como principal concorrente o maior lateral direito dos últimos anos, que foi o Lahm, e depois um Kimmich, que também é um baita jogador. Então não foi fácil, mas o moral que ele tem merecidamente conquistado por tudo que fez, e com o próprio Guardiola, me dá mais pontos pro Rafinha do que pro Felipe, que tem uma grande história, claro, pelo Atlético de Madrid, passagem pela Inglaterra mais discreta e tal, já que também boa, mas eu vou ficar, até porque não vou dar spoilers, vou antecipar, eu vou ficar ainda com a carreira global, tem títulos, um monte de situação, mas para tentar ser mais curto aqui no comentário, eu vou ficar com o Rafinha. 1-1, Ale Oliveira. Sabe por que o Rafinha, que é um dos pontos que a gente pode se apegar para tentar responder isso aí, é apenas um deles, né? Que é a seleção do seu país, né, cara? O Felipe Luiz, ele acabou se estabelecendo como um selecionável. O Rafinha praticamente não teve essa oportunidade, na minha opinião, de forma injusta, na minha opinião. E o Rafinha teve que vir para o Brasil. Para quem tinha dúvida, até os corintianos, para dizer para todo mundo que ele é 1000 vezes melhor que o Fagner, para dizer que se o Hazard, ou se o Lukaku, ou se o De Bruyne, ele olha para o Rafinha, ele vê uma coisa, ele olha para o Fagner, ele vê outra coisa, com todo respeito ao Fagner, que é bom jogador, principalmente aqui no nosso futebol doméstico. E na bucha que entrou, fez uma boa Copa do Mundo? Sim. Eu acho que assim, eu acho que se você tá lá, se você tá com a Não, eu também concordo, eu concordo com você. Eu acho que foi um absurdo o Rafinha não ter ido. Só tô falando, pontuando aqui, que o Fagner, quando precisou, ele foi lá e até fez uma boa Copa, né? Mas acho que o Rafinha, concordo com você, foi um desperdício não levar o Rafinha, ainda mais com o Daniel Alves fora. Mas o Felipe, ele tem uma carreira na seleção brasileira. Eu acho que a passagem do Felipe na Inglaterra poderia ter sido muito melhor. Eu acho que era uma grande oportunidade ali de consolidação em outro centro, né? Mas eu acho que por esse critério de desempate ali, o Rafinha ficou mais tempo no banco do que o Felipe, né? E principalmente pensando na seleção, eu vou de Felipe Luiz. Beleza, Felipe Luiz ganhou por 2-1. Para o Flamengo, a gente vai. São só mais 2 perguntas em cima dessa disputa individual. O Flamengo, e depois a gente descobre quem é melhor na opinião de vocês. Mauro Betti, para o Flamengo, quem é mais importante, hein? Eita! Boa, né? Assim, não agora, mas na campanha brilhante de 2019, quando o Rafinha não jogava, havia um downgrade. No caso do Flamengo, não jogava Felipe Luiz, havia René, era mais equilibrado. O Felipe teve, para mim, mais falhas que, no final das contas, para uma equipe campeã brasileira, campeã da Libertadores, e segurando como deu para segurar dentro do possível o Liverpool na final do Mundial. Eu acho que os lances mais determinantes, de maiores problemas, foram em cima do lado do Felipe Luiz. Não vou nem falar da estreia, que foi infeliz na Bahia, os 3-0, o Bahia voou em cima dele, era natural, fosse o Júnior, Capacete, o Breitner, Maldini, teria sofrido naquele dia, naquelas condições. Eu entendo que o Rafinha é mais importante para o Flamengo. Rafinha, 1 voto. Ale Oliveira. É bem difícil, cara. Essa do jogo contra o Bahia, inclusive o Arthur, que hoje está no Bragantino,
Jogou muito bem, cara. Jogou muita bola ali. E a dúvida se o Felipe tinha condição de jogo. Nenhuma. Né? Também, não tinha condição nenhuma. Foi pro sacrifício. Então... Não, nenhuma condição. Acho que acabou entrando na conta dele. Essa é aquela assim, ó. Pergunta pra quem escalou, né? Tipo o Galvão com o Pelé, né? Quem escalou, que resolva, pô. Ele não tinha nenhuma condição. Isso aí é uma informação. Agora, eu até falei isso para ele. Com o tamanho que ele tem, talvez chegando no Flamengo seja um pouco mais complicado você tomar essa posição, mas ele poderia dizer que não dava para jogar. Ele poderia dizer. Que talvez ali na chegada, empolgado e querendo jogar e tal, mas ele não tinha nenhuma condição, né? Agora, o Rafinha, os dois entregam muito, são posições que são carentes até no futebol mundial, se você for pensar, imagina no futebol brasileiro. Só que o Rafinha tem um negócio do grupo, cara, de jogadores que ele transforma de uma tal maneira. Ele era o rei do vestiário do Bayern. A gente viu, inclusive, na despedida dele, todo mundo chorando. Então, o Rafinha, ele traz uma atmosfera tão positiva, cara, que transforma o trabalho em lazer, em coisa boa, assim. Então, eu acho que isso acaba mudando. Você trabalhar com pessoas que você gosta, num ambiente saudável, de descontração, de alegria, a gente não sabe o que é isso, mas é muito bom. Eu ia falar isso agora. Pô, tô imaginando como seria trabalhar num ambiente desse, né? É isso? Ninguém vai falar nada? Concordamos. Não, assim, o meu trabalho hoje em dia, ele é bem questionável, é bem fraco. Mas no passado, em outro lugar, ele era horroroso, quer dizer, ele era deprimente, entendeu? Não, foi mais ou menos isso. Entendi. Então, 2 votos para o Rafinha, Vitor Sérgio Rodrigues. Que abriu por quem? Acho que analisando isoladamente os dois, eu acho que é pau a pau. E aí acho que vai prevalecer o contexto do Flamengo. O Flamengo na reserva do Rafinha tinha o Rodinei, um jogador muito questionado, e agora tem o João Lucas, que se machucou, né? Não sei nem se já voltou, não sei, né? Agora deve estar ok para voltar, porque parou muito tempo. Mas é um jogador que está mostrando aí alguma evolução, mas então acho que pelo fato de não ter um reserva que se aproxime, ou pelo fato da diferença do Rafinha para o reserva dele ser muito grande, e o fato da diferença do reserva do Felipe Luiz, que o Felipe Luiz é bem mais jogador que o René, mas o René entra na posição e não te traz um temor, você vê o René cumprindo bem, aí eu acho que você acaba sendo forçado a votar no Rafinha. 3 votos pro Rafinha nesse item. Cara, vou te falar, hein, das que a gente fez aqui foi das mais equilibradas. Votos, quase todas com voto assim, quebrado. Acho que só a situação da defesa. Não deu nenhum 3-0, deu? Não, nessa agora deu 3-0, na defesa pro 3-0, Felipe Luiz deu 3-0, mas de resto, assim, tudo com contextos, né? Principalmente essa segunda aqui, da importância do Flamengo, com o contexto do reserva, né? Que, pô, obviamente é importante. E aí a pergunta final, quem é melhor? Eu vou abrir com a Ale Oliveira. Ale, pra você, quem é melhor, Rafinha ou Felipe Luiz? Vai, sai do muro. Não, eu saio do muro, eu tô votando até agora. Eu saio do muro. Aí que você percebe como é tendencioso essa borboleta. Como... É isso. Borboleta pequenina. Como é maldosa essa pequenina figura chamada Zeca Camargo Júnior. Felipe Luiz é o meu voto. Felipe Luiz eu voto. 1 voto para Felipe Luiz. Vitor Sérgio Rodrigues. Sempre voto nessa estafeta final com os dois com 27 anos, no auge, sem problema, Felipe Luiz. Felipe Luiz, 2-0. Mauro Betti. Equilibradíssimo. Talvez, para mim, mais equilibrado do que possam ter sido para o Vitor e para o Alê, mas eu fico também com o Felipe Luiz. Muito bem. Assim fechamos o nosso X1 de hoje com vitória para Felipe Luiz sobre Rafinha. Cara, 2 baita laterais. O Flamengo está muito bem servido. E só pontuando, né? Acho que o Ale já falou sobre isso. Para você ver o quão importantes são as laterais hoje para um jogo, para um time de futebol. 2 laterais que já passaram do seu auge, né? Físico,
técnico e tudo, que chegaram e mudaram a cara do Flamengo do meio do ano para frente, né? Então, ainda mais o Flamengo que vinha sofrendo nessas laterais, em especial na direita, mas com algum problema ali, com alguma irregularidade na esquerda, desde a saída do Jorge, e você vê que os dois entraram e eles deram uma mudança no time do Flamengo. Então hoje você vê o nível de importância que as laterais hoje têm no desempenho de um time de futebol. E assim, eu não parei para pensar nisso que eu vou falar, mas eu vou falar do mesmo jeito. Eu não sei se a gente teve no futebol brasileiro, desde Júnior e Cicinho, uma dupla de laterais tão boa assim como é a do Flamengo. Porque mesmo time, né? No mesmo time, Júnior e Cicinho no São Paulo, era uma dupla assim. Aí eu não lembro, não sei se de lá para cá a gente teve a reunião. Né? Embora ali fossem alas, né? Não que não pudessem ser laterais. Sim. Mas que. E até o mérito também. Exatamente para Rafinha e Felipe Luiz, porque o lateral tem que marcar mais, né? E com a idade que eles têm, ainda que com a experiência, eles conseguiram um desempenho espetacular também.